Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Eliseu Neville Menegusso. Bom dia, pastor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer participar. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de vida do pastor Eliseu. Ele vai nos contar sobre o testemunho de como Deus atuou na vida dele e a trajetória de vida através do ministério, as realizações e tudo mais. Então, eu gostaria de começar perguntando ao senhor onde e quando o senhor nasceu. Eu sou de uma família do Paraná e eu nasci em Curitiba no dia 7 de abril de 1946. E quem foram os seus pais? E o senhor teve irmãos? Meus pais são da região ali de Santa Felicidade e São Brás, em Curitiba. Ele é Cisefredo Menegusso e a minha mãe, Letícia Chagas Menegusso, ou Chagas Lima, como solteira. Os meus irmãos, eu tenho uma família de 6, eu sou o caçula dos 6. O primeiro deles, já falecido, é João Darcy, e tenho as outras irmãs que são Doraci Maria, Deoni Lourdes, Lenita Noeli, Noemi Esther, e eu, Eliseu Neville. Muito bem. Conte-nos um pouquinho sobre onde o senhor passou a infância e como foi essa infância. Quando eu nasci, a minha família residia numa chácara próximo de Curitiba, e foi lá onde eu tive bons momentos até os 6 anos de idade. Eu brincava muito nas coisas que o meu pai tinha como um construtor de estradas. Ele tinha muitos maquinários e muitas coisas relacionadas com construção de estradas. E lá era o meu campo de diversão, além da própria natureza. E depois dos 6 anos, eu mudei-me para Curitiba com os meus pais, e foi quando eu comecei a estudar numa escola pública. Ok, daqui a pouquinho nós vamos retomar esse assunto da educação, mas antes eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor nasceu em uma família adventista. A minha mãe, quando casou-se com meu pai, não era adventista, ela era uma devota católica que participava muito naquilo que a igreja esperava que uma católica devota fizesse. E no interesse que ela tinha por religião, ela também foi uma vez atraída, junto com outros irmãos, a uma pregação de um pastor, Nelson Schwantes, que fez uma série de conferências na região onde ela residia. Então, ela passou a interessar-se e, já casada com o meu pai e com 3 filhos, ela enamorou-se da religião adventista, deixou a católica e começou a criar os outros 3 filhos dentro desses princípios adventistas. No caso do meu pai, ele sempre apoiou, tanto quanto eu saiba, essa escolha da minha mãe, mas não tinha muito interesse, não tinha uma decisão por tornar-se adventista, o que muitas vezes acontece com pessoas envolvidas, como empresário que ele era, na sociedade onde nem sempre o que se esperava da pessoa coadunava com os princípios religiosos adventistas. É verdade. E quantos anos o senhor tinha nessa época? O senhor ainda era pequeno? Quando a minha mãe converteu-se, eu não era nascido ainda. Ok. Aliás, quando falei em 6 irmãos, eu deveria também mencionar um 7º irmão que morreu ainda pequenino, eu não o conheci. Então, quando minha mãe converteu-se, que eu entendo, ela tinha 3 filhos, ou quem sabe já o bebê, o quarto, e daí então foi quando nasceram os últimos 3. Então, eu nasci já quando ela, digamos, estava com a sua convicção religiosa bem amadurecida. Interessante. Então, o senhor praticamente foi criado, né, ali nos princípios pela sua mãe. Houve uma pessoa, ou um momento, ou talvez alguma atividade da igreja que influenciou para que o senhor permanecesse nesse caminho e também decidisse ser batizado e prosseguir na igreja adventista?
Veja, eu deveria dizer que a minha mãe, ela foi muito bem sucedida nessa questão de ajudar os filhos a preservar a sua fé dentro da Igreja Adventista. Os primeiros três que, digamos, começaram a sua infância num ambiente católico, seguiram a fé adventista e todos nós, graças a Deus, permanecemos bem ligados à igreja. E, no meu caso, eu posso dizer que sempre admirei muito a atitude da minha mãe em relação à fé, em relação à vivência religiosa. Ela nunca foi de cobrar muito os filhos em relação à religião, nem na questão de comportamento e nem na questão de crença. Mas o exemplo que ela dava sempre tocou os filhos. E isso aí acompanhou a minha vida, inclusive depois a minha vida como professor e como pastor. Ou seja, de deixar as pessoas fazerem as suas escolhas de forma livre e de forma responsável. Então, eu, como convivi nesse ambiente, eu me recordo que, depois de ter participado ou começado a minha educação numa escola pública, onde eu era quase que uma exceção entre os alunos, e me conheciam por não ir à escola aos sábados, eu sempre tive muito respeito das pessoas. E isso nunca trouxe constrangimento para mim. Então, ser um adventista para mim sempre foi mais do que qualquer coisa, um orgulho do que um peso. Certo? E isso eu acho que muito em função da educação que eu recebi da minha mãe. Amém. E com quantos anos o senhor foi batizado? O senhor se lembra a data, o pastor oficiante? Eu saí da escola pública com 11 anos, 10 anos. Aos 10 anos, para completar 11 anos, eu já fui para o ginásio adventista paranaense, próximo de Curitiba. E a minha mãe, então, preocupada com a educação dos filhos, mesmo residindo próximo, ela nos colocou, os últimos três que eu mencionei, no ginásio adventista paranaense. Foi quando eu fui convidado ao batismo, e eu já estava, por assim dizer, pronto para ser batizado aos 11 anos, e digamos, quem conduziu o meu batismo foi o pastor José Siqueira, que era presidente da associação naquele momento. Muito bem. Agora, a respeito da sua educação, o senhor já comentou que iniciou ali os seus estudos em uma escola pública. O senhor se recorda o nome da escola? Como é que se chamava? Escola Primária Júlia Vanderlei. Se não me engano, esse era o título. E até hoje essa escola está ali em Curitiba, na Avenida Vicente Machado. No tempo, era uma escola muito respeitada pela qualidade, e eu me lembro até do nome da minha diretora, que chamava-se Isolda. Entende? Então, digamos, era um ambiente muito bom para estudar, apesar de não ter essa filosofia cristã de educação. Certo. E o senhor cursou o ginásio ali inteiro no IAP, correto? Eu já, aos 10 anos, eu fiz o exame da admissão. Naquele tempo, havia um exame para poder ingressar na etapa seguinte, que se chamava ginásio. Então, eu fiz o exame de admissão, fui bem sucedido e continuei durante um ano no ginásio adventista paranaense. E daí, no próximo ano, quando a minha irmã, uma das minhas irmãs, formou-se no ginásio, daí nós já fomos para São Paulo, no antigo CAB, Colégio Adventista Brasileiro. Então, aos 12 anos, ainda incompletos, eu fui para São Paulo, junto com minhas duas irmãs, para concluir o ginásio. Certo. E foi ali que o senhor cursou o ensino médio também? Foi. Ali eu fiz o ginásio daquele tempo e continuei estudando no colegial, onde eu escolhi o curso que se chamava científico, que dava um pouco mais de ênfase à ciência. E dali eu continuei sempre ligado ao Colégio Adventista Brasileiro, que depois passou a chamar-se Instituto Adventista de Ensino, e hoje é o UNASP. Ok. E quando foi que o senhor sentiu o desejo de fazer teologia e se tornar um pastor?
Isso é uma coisa um pouco atípica na minha vida. Como o meu pai era proprietário de uma empresa de construção de estradas, havia na família sempre o interesse para que eu me tornasse ou me formasse como engenheiro para dar continuidade ao empreendimento da família. Mas esse ambiente de educação cristã me motivou a começar a considerar outras opções. E foi resultado de uma semana de oração que foi ministrada pelo pastor Ebling, que eu senti um forte desejo de me tornar pastor em vez de engenheiro. Inclusive, quando meu pai me visitou, quando eu era ainda estudante, lá aos 12 anos, eu disse: pai, olha, eu não quero ser engenheiro, não. Eu quero ser um pastor. E, para minha surpresa, ele, não adventista, ou seja, não sendo um membro da igreja, ele simplesmente disse: bom, se é isso que você quer, tudo bem. Ele não me constrangeu a voltar a pensar em ser um engenheiro. E, para mim, foi uma surpresa, porque eu achava que ele iria meio que ficar chateado ou ficar decepcionado com a minha decisão. Mas, aos 12 anos, eu me decidi ser um pastor, que eu não me arrependi ao longo da minha vida. Quando foi a sua formatura em teologia? Bom, eu me formei no científico em 63 e comecei teologia em 64 no Instituto Adventista de Ensino. Mas, naquele momento, houve algo atípico também entre os teologandos, que foi o desejo de estudar fora do Brasil. Por influência do pastor Monnier, que era um missionário no Brasil vindo da Suíça, 3 colegas meus, 2 teologandos, que eram o pastor Marenos de Paula e Malton Braff, com a sua esposa, foram estudar na França, no colégio conhecido como Collonges, ou seja, Seminário Adventista de Collonges, na França. Isso nos empolgou, e em outros 3, no ano seguinte, nós fomos para a França. Eu, um colega que hoje também é pastor, que é pastor Newton Amorim, e um outro colega que também fazia teologia, que era José Paulo de Vincenzo. E nós fomos para a França para continuar os estudos de teologia. Então, eu não me formei no Brasil, eu formei-me na França. Que legal! E qual foi o ano? Foi em 1968. Foi quando eu me formei o equivalente meio que um mestrado em... mestrado não, é um pouco mais do que a graduação em teologia. Foi na França, e depois da França eu já comecei a considerar a possibilidade de continuar os meus estudos em vez de voltar para o Brasil, para o meu ministério. E enquanto eu estava estudando na graduação em Collonges, eu recebi uma notícia que para mim foi muito gratificante. Eu recebi a notícia de que o meu pai, com mais de 60 anos, decidiu-se por se tornar membro da igreja através do batismo. E foi por uma influência do pastor Assad Bechara. O pastor Assad Bechara, aquele jeito de abordar as pessoas, às vezes surpreendente, ele chegou para o meu pai e disse: seu Menegusso, o senhor é uma pessoa que já participa da igreja, já vai a muitas das atividades da igreja, contribui muito com a igreja. Eu venho aqui para lhe convidar, para o senhor se batizar. E o meu pai ficou surpreso, mas ele achava que o batismo era para pessoas que não fossem mais pecadores no futuro, era o conceito que ele tinha. Mas ele disse: bom, é assim mesmo, tá bom, me batizo. E o pastor Bechara guardou esse segredo para a família, ninguém sabia. Quando chegaram na igreja, no sábado seguinte, houve o anúncio de um batismo. E quando a família viu quem estava entrando para ser batizado, era o seu Cisefredo Menegusso, que para a família foi uma surpresa. E para mim foi muito gratificante, alguém que estava estudando para ser um pastor, agora ver o seu pai ser um membro da igreja. E ele sempre contribuiu muito com a igreja, inclusive quando eu fui pastor no Paraná, ele contribuiu com todo o mobiliário de uma igreja para entregarmos aos membros daquela igreja tudo montadinho para começarem as reuniões.
Amém. E o senhor se lembra o ano exato desse batismo? Deve ter sido em 67, ou Ok. no máximo em 68, porque eu comecei a estudar lá em 66, eu não me recordo exatamente, em 1966 ou 67. Ok. Certo. Então, só para eu compreender melhor, a graduação não foi no IAE, a graduação foi lá em Colonges, correto? E também Justamente. uma espécie de mestrado. Depois do Colonges, eu consultei principalmente o pastor Monnier, que acho que já estava de volta à Europa, ou, se não estivesse, estava próximo de seu retorno. E eu disse, pastor Monnier, qual seria o melhor agora? Eu volto para o Brasil para começar o meu ministério e depois continuar os estudos, ou o senhor acha melhor que eu continue os meus estudos? E ele disse, olha, se você voltar para o trabalho, quem sabe você não tenha mais oportunidade. O melhor é você continuar. E foi aí que eu comecei a ter as primeiras negociações com a Andrews para continuar o meu mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Andrews. Mas como demorei um pouco mais para ter a documentação necessária, eu passei 6 meses na Inglaterra, fazendo alguns cursos relacionados com a teologia e também com a língua inglesa, para chegar nos Estados Unidos já bem capacitado para o início do meu mestrado em divindades, que foi o que eu fiz lá na Universidade de Andrews. Correto. E qual foi o ano em que o senhor concluiu seu mestrado na Universidade Andrews? Eu comecei o mestrado em 68 e terminei em 1970. Foi justamente quando a minha filha nasceu, ainda nos Estados Unidos, quando eu estudava esse mestrado em divindades. Ok. Então, antes de continuarmos com a volta do senhor ao Brasil, eu queria entrar no assunto do casamento, né? O senhor já mencionou que já tinha uma filha nessa época. Como foi que o senhor conheceu sua esposa? Qual o nome dela? Justamente quando eu estava ainda na França, eu tinha deixado no Brasil a minha namorada de já uns 6 anos quase, e fui para, em algum momento, decidir qual seria o nosso futuro. E eu ainda estava na França, quando eu disse, olha, realmente acho que o melhor é continuar essa minha carreira estudantil já casado. E eu escrevi ao pai da minha namorada e noiva, aliás, não era noiva ainda, perguntando se ele concedia a mão da minha namorada para ser minha noiva e depois casar-se. Então, eu noivei à distância. Foi no tempo em que não havia internet, mas já havia essa possibilidade. O meu pai me representou aqui no Brasil como o noivo dela, e a esposa de um dos meus colegas representou a minha namorada e noivamos à distância. Essa minha noiva eu havia encontrado no Colégio Adventista, ainda no nível ginasial. Ela é filha do saudoso pastor Sesostre César Souza. O nome dela, Irenilda. Então, eu encontrei a Irenilda ainda no colégio, quando eu estava por iniciar o curso científico. Depois namoramos bastante tempo. Quando eu estava já no teológico, foi quando decidi noivar-me dela à distância. E daí, 6 meses depois, eu voltei ao Brasil, nos casamos em julho de 67, e ela foi comigo para a França, onde ela começou a estudar francês e depois continuou seus estudos em línguas nos outros países, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Aliás, ela é muito eficiente na questão de línguas. Ela sempre gostou e se tornou uma professora em línguas. E depois a gente pode também voltar a mencionar os estudos dela mais tarde, quando a gente teve a oportunidade de servir em outro continente. Sim, com certeza. Depois, ao longo, quando o senhor for contando a trajetória do ministério, o senhor pode também mencionar a contribuição dela ao seu Sem lado dúvida. nos locais.
Vai ser um Então, prazer. Ela sempre contribuiu muito como esposa de pastor e também nas atividades da igreja. ok. Então, o senhor estava nos Estados Unidos, formou-se no mestrado em divindade na Andrews, e quando foi que vocês voltaram para o Brasil? Assim que eu finalizei o mestrado em divindades, a igreja no Brasil demonstrou interesse de que eu retornasse. Aliás, quando eu fiz o mestrado em divindades, eu já havia negociado com a divisão sul-americana a possibilidade de eu ter um visto especial. Era um visto como se eu fosse bolsista lá na Andrews, na Universidade de Andrews. E esse visto me facilitou muito a vida lá, porque eu não era simplesmente um estudante, era um estudante bolsista. E o custo do que foi a minha educação lá nos Estados Unidos, o meu pai, que tinha recursos, ele reembolsava a divisão naquilo que ela enviava para a Conferência Geral para custear os meus estudos. Mas então, assim que eu terminei o mestrado em divindades, eu voltei ao Brasil e, como eu tinha ligação com a Associação Paranaense, eu fui chamado para ser pastor distrital na cidade de Guarapuava, no Paraná. Ok. Então, para lá foi o seu primeiro chamado. Foi uma surpresa, pastor, quem o chamou? Como foi essa situação do primeiro chamado? Veja, a surpresa para mim foi que, ao iniciar o meu ministério, sem ter nenhuma experiência como pastor distrital, eu cheguei a uma igreja já tradicional, com um distrito bastante grande, com várias igrejas, sozinho. Eu nunca tive a experiência de ser um pastor auxiliar, para aprender com um pastor já com experiência. Então, eu tive que aprender junto com a liderança da igreja. E eu acho que, no fim, foi benéfico, porque eu consegui colocar em prática muito daquilo que eu havia aprendido fora do Brasil também. A minha cabeça já estava um pouco mais aberta às situações que muitas vezes surgiam nas igrejas, sem alguns dos vícios que às vezes acontecem, com divisões na igreja, com famílias que às vezes não se entendem. Eu acho que isso foi positivo para a minha experiência no ministério. Legal. E quando foi a sua ordenação? Bom, eu fiquei somente 2 anos como pastor distrital em Guarapuava. E daí, em 73, eu fui chamado para o então IAE para ser professor de educação religiosa para os níveis fundamental e secundário e começar a ser um professor na área de teologia. Porque, como eu tinha já um mestrado em divindades, naquele tempo não era tão comum ter um professor já com o mestrado. Então, a instituição de ensino achou que eu poderia ajudar nessa área de ensino de teologia. Ok. Agora o senhor pode fazer um resumo dos locais e dos anos por onde o senhor passou, também mencionando as atividades da sua esposa, né? Ok. Bom, em Guarapuava, ainda, nos 2 anos de ministério, a minha esposa dedicou-se muito ao evangelismo infantil. E realmente ela fez história na igreja, porque ela trouxe muitas novidades, ela sempre foi muito ativa, e isso aí envolveu as irmãs nesta área de evangelismo infantil. Mas então a minha esposa também havia já, durante a nossa estada na Andrews, enquanto eu fazia o mestrado em divindades, ela interessou-se em continuar aquilo que ela sempre gostou, que era do canto. O canto, não só o canto solo, como o canto coral. Então, em Guarapuava, ela chegou a dar um concerto lá para a cidade, que foi algo, digamos, histórico na cidade. Então, ela sempre continuou sendo uma pessoa envolvida na parte, digamos, de evangelismo, de alguma forma, mas principalmente na área de música. E foi isso que ela continuou sendo sempre uma área de muita apreciação da parte dela. Então, continuando, eu tenho uma lista aqui, eu vou fazer uma colinha aqui, das Sim. minhas atividades a partir do tempo em que eu comecei
a ser professor em teologia. Não sei se vai ser cansativo eu mencionar esses detalhes, mas eu fui Pode mencionar ordenado sim, pastor. enquanto... Ok. Eu fui ordenado enquanto eu era professor de educação religiosa e teologia lá no IAE. Eu não me recordo exatamente o ano, mas deve ter sido em torno do ano de 74, 75. Ok? Em 75, eu comecei como professor integral na Faculdade de Teologia, principalmente na área do Novo Testamento e também evangelismo pessoal. Passados 4 anos de professor em teologia, em 1978, eu fui enviado agora como estudante realmente com bolsa de estudos por parte da Organização Adventista, fui fazer o meu doutorado na Universidade de Andrews. Eu fiz o doutorado em educação religiosa. Passei lá 3 anos para o doutorado e voltei como professor em teologia. Fiquei mais 3 anos como professor em teologia no IAE, então, lá na estrada de Itapecerica da Serra, quando eu fui consultado por alguém que estava envolvido numa construção de uma universidade no país de Ruanda, na África. E esse diretor, esse principal responsável por essa construção da universidade, visitou o IAE e soube que eu já era um professor que tinha o doutorado e que também já falava o francês, que foi justamente o que eu aprendi durante a minha graduação em teologia. E justamente o francês seria a língua de ensino nessa universidade. Então, eu fui chamado para fazer parte do corpo docente da Universidade Adventista da África Central. É uma universidade que concentrava estudantes da língua francesa de 15 ou 16 países da África. Foi uma experiência fantástica. Lá eu passei durante 4 anos, certo? Mas antes de ir para lá, eu ainda passei 6 meses na Europa, retomando um pouco do francês e também formando a biblioteca para essa universidade, que teria o seu início naquele ano, e também fiz o curso de preparação para as missões na Inglaterra. Então, 6 anos na Europa antes de ir para a África, onde eu passei 4 anos. Qual foi a universidade ali na Inglaterra? Foi a Newbold? Foi o Newbold College, Okay. Justamente. Foi lá onde eu fiquei durante 6 meses, no primeiro momento antes de ir para os Estados Unidos, e onde eu passei pelo menos 1 mês no curso de preparação para as missões. É o Mission Institute. Ok. Bom, continuando então, eu fui para a Ruanda. Foi uma experiência fantástica para mim, para minha esposa e para a minha família. E durante esses 4 anos, meus filhos começaram agora a receber a educação em inglês, porque nós os matriculamos na escola para a distância em inglês, e também aprenderam francês. Portanto, tiveram essa oportunidade ainda jovens de conhecer 2 línguas. E minha esposa aproveitou esse momento para fazer a faculdade de letras lá na Universidade Adventista da África Central. E ela sempre gostou de línguas e foi para ela um momento muito interessante, onde ela conviveu muito de perto com a cultura africana e fez bastante pesquisa em relação à atividade dos missionários lá na África. Ok, passados esses 4 anos na África, nós voltamos para o Ocidente, por assim dizer, mas eu passei 1 ano na Andrews de novo, fazendo alguns cursos de pós-doutorado, mas principalmente envolvido numa campanha de desenvolvimento do que seria, e que é hoje o UNASP Engenheiro Coelho. Seria o novo IAE, ou a nova Universidade Adventista do Brasil. Eu fiz uma campanha entre pessoas tanto ex-estudantes do CAB ou do IAE, como também entrei em contato com um senhor que dava muito apoio a universidades adventistas ao redor do mundo,
e tinha uma indústria lá em Hong Kong. E ele contribuiu bastante para o que hoje é o edifício acadêmico do UNASP Engenheiro Coelho, desta nova universidade brasileira. Passado esse 1 ano de campanha, eu voltei para o Brasil e fiquei mais 6 anos como professor do curso de teologia, principalmente, dando algumas aulas na área de educação religiosa para as faculdades do UNASP de São Paulo. Passei 6 anos lá e também fazia algumas viagens para o novo IAE, onde a teologia alojou-se e alguns cursos de ensino superior também vieram, dando, então, aulas de teologia e aula de educação religiosa. Pastor, só uma observação que eu gostaria de perguntar ao senhor. Quais as disciplinas que o senhor ministrou na teologia? As principais disciplinas foram do Novo Testamento, tanto Cristo e os Evangelhos, quanto Epístolas Paulinas. Eu dei um pouco de Apocalipse também. Mas eu migrava para teologia sistemática, um pouco também para evangelismo pessoal. Tudo dependia do momento e da necessidade. A gente tinha que se acostumar a usar vários chapéus durante o curso, mas a principal área era Novo Testamento. Ok. Muito bom. Passados esses anos em que eu estava já lecionando, vindo de São Paulo para Engenheiro Coelho para lecionar aqui, e daí principalmente as disciplinas de educação religiosa para as faculdades aqui em Engenheiro Coelho, eu percebi que a minha família não estava muito interessada em mudar-se para o interior. E eu vi um problema, eu disse, e agora? Lá no colégio em São Paulo não havia mais o interesse em me readmitir, e aqui não havia interesse da família em vir para cá. Daí eu comecei a procurar outras opções. Foi quando eu entrei em contato com a Universidade de Santo Amaro, de propriedade da família Afonso e da Golden Cross. E eles, nesse tempo, estavam sempre acolhendo pastores adventistas para exercer função de capelania nos hospitais, e, no caso da Universidade de Santo Amaro, eles estavam procurando alguém que pudesse fundar, digamos, a pastoral universitária. E coincidiu que, justamente, ao eu apresentar os meus préstimos ao Dr. Sidney Dutra, ele disse, mas, olha, nós estamos justamente procurando alguém. Que feliz coincidência. E eu fiquei, então, na Universidade de Santo Amaro por 11 anos como pastor da pastoral universitária. E foi uma experiência fantástica, num ambiente bem diferente do que eu estava até então acostumado, que era um ambiente adventista, e lá eu tive que aprender muita coisa e me relacionar com pessoas de convicções as mais diversas entre estudantes e professores. Na época, a Unisa ainda estava nos seus primórdios? Não, a Unisa, eu acho que já tinha pelo menos uns 3 anos como Unisa, porque antes era a Faculdade de Santo Amaro, certo? Okay. Mas a Unisa de propriedade, pelo menos uns 3 anos já estavam funcionando, mas sem ter, de fato, uma pastoral universitária. Então, coincidentemente, nós iniciamos essa atividade e fomos muito bem acolhidos. A gente era convidado sempre para fazer palestras ou para dar uma reflexão espiritual nas formaturas. Tivemos cultos com a participação de colegas nossos católicos ou líderes israelitas para cultos ecumênicos das faculdades. E uma das coisas com que mais me envolvi, que trouxe mais resultados, foi curso Como Deixar de Fumar. Por ser um curso proporcionado por uma universidade, a atenção da sociedade era sempre muito grande. E a gente teve cursos, em alguns deles, com mais de 100 pessoas participando, o que era inédito num curso para deixar de fumar. Mas realmente fomos muito bem-sucedidos, graças a Deus. Legal, pastor.
Ok, uma vez terminada a nossa função como pastor da pastoral universitária, a Unisa mudou de administração. E na mudança de administração, essa pastoral foi encerrada, as atividades da pastoral foram encerradas, e daí eu voltei como professor de educação religiosa no UNASP. Eles me acolheram lá por mais 2 ou 3 anos, até que São eu me Paulo. aposentei pela igreja, depois de quase 40 anos de serviços prestados à denominação. Certo. Foi em São Paulo esse último período ou foi em Gero Coelho? Não, foi em São Paulo. Ah, ok. Foi em São Paulo, daí só como professor de educação religiosa, que foi para mim também uma experiência fantástica, porque uma coisa que me surpreendeu foi que justamente essas faculdades oferecidas em momento noturno, né, eram o período noturno, elas eram quase que totalidade de pessoas não adventistas. Então, a gente precisava comunicar a nossa convicção, os nossos princípios, de forma a chegar até eles sem ter problemas de criar constrangimentos e coisas desse gênero. Foi uma experiência muito boa também. Muito bem, pastor. Agora tem uma perguntinha mais especial. Ao longo desses 40 anos de ministério, como que o senhor se sente que foi usado por Deus para contribuir com a pregação do evangelho, com o crescimento da igreja? Qual que o senhor considera que foi o seu legado? Veja, ao encontrar-me com estudantes que passaram por algumas das disciplinas que eu ofereci em teologia, e, aliás, foram muitos, alguns dos líderes hoje da organização foram meus alunos, inclusive o presidente da divisão sul-americana, por um momento, foi aluno de uma das minhas disciplinas. O que eu mais acho que eu contribuí, além de uma visão teológica que era mais abrangente do que o tradicional no Brasil, onde a gente considerava, digamos, ser mais um privilégio ser um cristão adventista do que uma obrigação, certo? Então, os estudantes sempre disseram, puxa, como eu lembro dos ambientes da sua disciplina, que eram ambientes muito livres para a gente fazer perguntas, para a gente tomar as nossas próprias decisões, ambiente aberto para ideias diferentes, e isso parece que marcou a vida desses estudantes que hoje são pastores ou líderes na igreja. Uma outra coisa que eu acho que contribuiu para a formação desses estudantes foi justamente a maneira como a gente os respeitava como indivíduos. Não havia aquela hierarquia professor-aluno, aquela distância. E isso eles me disseram depois, para mim foi uma surpresa. Isso aí, aliás, vem também a se coadunar com a continuação, depois da minha aposentadoria, com aquilo que eu pude contribuir com o mestrado em liderança, que foi um curso oferecido, num primeiro momento, na Universidade de Santo Amaro, e que depois passou a ser oferecido aqui em Engenheiro Coelho, no UNASP. Eu fui, durante algum tempo, um orientador dos estudantes. Passei 6 anos mais trabalhando depois da minha aposentadoria. E eu digo isso agora porque eu acho que a minha maneira de liderança como professor sempre foi muito do tipo para que o mestrado em liderança sempre enfatizou, que a liderança servidora, que a liderança em que aquele que está liderando está muito mais preocupado em preparar líderes do que se impor sobre aqueles que são os liderados. Então, eu acho que isso, quem sabe, tenha sido uma das maiores contribuições que eu fiz dentro da organização adventista. Ok, muito bem, muito interessante, pastor. Agora, o senhor teve, ao longo da sua trajetória, do seu ministério, o senhor teve alguma pessoa que o ajudou a passar por um momento difícil, um conselheiro, talvez ali no período inicial? Olha, eu tive muito poucas
situações complicadas. Uma delas foi quando eu estava fazendo o doutorado. Eu iniciei o doutorado em teologia, mas não me acostumei muito com um ambiente muito mais filosófico da teologia, e então eu decidi por ir para o lado de educação religiosa. E essa decisão minha não foi fácil. Por quê? Porque havia uma expectativa da organização que eu voltasse como um professor formado no doutorado em teologia. E quando eu manifestei, eu não sabia exatamente qual seria o meu destino, se haveria interesse da igreja. Mas foi graças a alguns dos líderes da igreja que perceberam que eu seria útil, não só na área de teologia, como também de educação religiosa. Então, foi um momento um pouco mais complicado. E, se não me engano, foi o pastor Enoque de Oliveira quem mais participou de uma decisão favorável a eu continuar como estudante bolsista na área de educação religiosa. Então, essa é uma das coisas que eu me lembro que eu tive, digamos, a contribuição especial de alguém que, naquele momento, eu nem sabia quem era, mas soube posteriormente. Legal. O senhor poderia nos contar uma breve história em que o senhor viu a mão de Deus na sua vida? Pode ser no seu trabalho ou pode ser na sua vida pessoal. Ok, eu pensei sobre algumas possibilidades de história e me ocorreu principalmente a história enquanto eu era pastor da igreja no Paraná, e eu fui pastor, como eu disse, somente durante 2 anos. E eu comecei o meu ministério sem experiência. Eu tinha uma carga acadêmica razoável, mas sem experiência como pastor distrital. E aconteceu que, durante esse meu ministério, já próximo do fim desses 2 anos, que uma senhorita líder na igreja, realmente muito, digamos, ativa e muito querida da igreja, ela estava no momento para escolher um futuro para ela, principalmente em relação à vida conjugal. E ela não tinha encontrado dentro da igreja pessoas que realmente respondessem positivamente a esse anseio que ela tinha de ter um namorado, noivar e casar-se. Então, ela voltou a namorar com um namorado anterior que não era adventista. E, nessa situação, aconteceu que um dia veio ao conhecimento do pastor, aquele pastor ainda inexperiente, o conhecimento através do ancião da igreja, dizendo: pastor, o senhor está sabendo que a fulana está grávida? Para mim, claro, foi uma surpresa, mas é isso mesmo? Sim, ela está grávida. Vou dizer, agora então, meu ancião, a nossa principal função agora como igreja é ajudá-la a resolver esse problema. É claro que ela passará pela disciplina típica da igreja para digamos, para esse tipo de comportamento, mas a gente não pode, de jeito nenhum, considerá-la como uma pessoa que não pertence ao nosso rebanho. Vamos trabalhar nessa direção. E, para minha surpresa, esse ancião já idoso disse: é isso mesmo, pastor, vamos lá. Eu visitei essa moça, ela me contou sobre o problema que ela estava vivendo e eu perguntei: qual é o seu plano? Você agora vai casar-se com esse que é o pai dessa criança que você está esperando? O que você pretende fazer? Ela disse: não, pastor, eu não quero me casar, mas eu vou manter esse nenê. Eu disse: bom, é uma escolha sua, não posso obrigá-la, mas uma coisa eu gostaria que você fizesse. A igreja vai precisar tomar decisões difíceis, duras, vai chegar até aquilo que se chamava naquele tempo de exclusão, mas eu não quero que você se considere excluída deste rebanho, que você se considere uma ovelha dentro desse rebanho, mesmo que você não assista à igreja durante esse seu período de gravidez. E ela levou isto a sério. Bom, eu deixei o meu pastorado, vim para o São Paulo, e daí outros pastores me sucederam. Até que um dia, encontrando com um deles, ele disse: pastor, o senhor se lembra da fulana? Eu disse: lembro, sim, e daí? O que aconteceu? Bom, ela teve o nenê,
Quando ela teve essa menina, a igreja foi ao hospital para visitá-la, deu todo o apoio a ela e ela pediu o rebatismo. E ela foi rebatizada. Eu disse, mas que maravilha. Bom, ela estava rebatizada dentro da igreja com aquela filhinha agora sendo como que um mascote dentro da igreja. Muito querida, e a igreja dando todo esse apoio a ela. Passou, esse pastor ficou, acho que uns 2 anos lá, e veio um terceiro pastor e disse, pastor, o senhor se lembra daquela moça? Se lembro. E aí, como é que está? Pois olha, o irmão daquela moça que estava fora da igreja, ele decidiu voltar à igreja e tornou-se um missionário, tornou-se alguém que vive dando estudos bíblicos para as pessoas. E adivinhe para quem ele foi dar estudo bíblico? Para o pai dessa menina. Que legal. E esse pai da menina ficou encantado com a mensagem da igreja e decidiu se tornar-se um adventista. Amém. E ele foi batizado na igreja. E o que aconteceu? Eles se casaram, já tendo uma filha. A filha foi a daminha de casamento deles dentro da igreja e ele se tornou um diácono dentro da igreja. Amém, pastor. Então, eu contava essa história para os meus alunos de teologia, dizendo, olha, a disciplina da igreja deve ser sempre baseada no interesse de reconquistar as pessoas e não de abandoná-las. Não é um castigo, é uma oportunidade para nutrir nessas pessoas o amor cristão, o carinho que o cristão deve ter. E para mim foi uma lição de vida. Com certeza, e ao longo desses anos, né, não foi imediato, mas ao longo desses anos o Espírito Santo foi atuando na vida de um, de outro, até que as coisas, né, se consertaram, vamos dizer assim. Eu tenho certeza disso. Deus usou os vários instrumentos, desde os pastores até os membros da igreja, para agirem de uma forma que eu considero genuinamente cristã. Amém, que legal, pastor. Conte-nos um pouquinho sobre a família que o senhor formou. Qual o nome dos seus filhos? O senhor teve netos? Olha, eu tenho 3 filhos. A primeira que nasceu nos Estados Unidos chama-se Dorley. Ela casou-se e hoje tem 5 filhos homens. Portanto, foi a que mais me deu netos. Depois, o segundo é Paulo César, que também casou-se, tem um casal de filhos. E, finalmente, o Cláudio, que é o mais novo, casou-se também e tem um casal de filhos. Então, somando todos, tenho 9 netos. E os 3 filhos com as suas famílias residem hoje nos Estados Unidos. Então, nós somos avós, digamos, sempre saudosos dos nossos netos, aos quais visitamos com a maior frequência possível. Que legal. E hoje o senhor mora onde? Quais as suas atividades agora como um pastor jubilado? Eu estou residindo em São Paulo, num lugar muito aprazível, apesar de ser São Paulo, aquela selva de concreto, né, selva de pedras, onde nós moramos é um lugar muito gostoso, muito agradável, e eu passo o meu tempo, na maior parte, administrando alguns interesses da família. Os meus filhos e eu sempre temos reuniões familiares em função desses interesses e alguns negócios que a gente tem, e o interesse maior da família é o seguinte: aquilo que a gente puder ter como resultados financeiros desses interesses comerciais da família, nós queremos promover o empreendedorismo dentro da família, que não seja nada como uma herança simplesmente para ser aproveitada, mas uma herança que deve ser administrada para o benefício das próximas gerações. Ok. Quanto ao cuidado com a saúde, o senhor tem algum conselho a deixar sobre a importância desse assunto para com os pastores, os obreiros? Como que esse assunto é importante, né, na vida, na carreira de um obreiro? Veja, eu tenho que também louvar muito a iniciativa da minha esposa. Ela fez cursos de culinária, ela sempre foi muito interessada nessa parte e ela sempre é muito ciosa na questão de um regime saudável. E eu acho que os pastores deveriam realmente considerar muito
e com seriedade essa questão de um regime saudável, que nós temos sempre na nossa literatura como algo muito relacionado com a própria convicção religiosa. Eu, graças a Deus, aos 75 anos, posso dizer que tenho uma saúde bem estabelecida, apesar de ter passado por algumas cirurgias, e uma cirurgia que eu devo fazer depois de amanhã, ou melhor, na quarta-feira, é uma cirurgia que eu preciso fazer no quadril, que comecei a me incomodar agora com a parte da mobilidade, então eu deverei ter uma parte extra aí no meu corpo. Mas, no geral, a questão cardíaca, a questão de diabetes, esses problemas típicos da idade, eu tenho, felizmente, tido uma boa saúde e esperamos que por alguns anos mais. Amém, com certeza, que Deus possa guiar o senhor nessa próxima quarta-feira, né? Que ele possa estar contigo. Muito obrigado. Pastor, agora já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Veja, eu fiquei pensando em vários versos, mas me ocorreu um sobre o qual eu já preguei algumas vezes. E tem que ver com a questão família, onde é dito em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ele é próprio, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esse acho que é um salmo, não é um provérbio, mas, de alguma forma, este verso me diz algo muito importante. Você deve ter percebido que eu não fiz literalmente o que está escrito na maior parte das traduções. Eu procurei uma outra tradução que diz o seguinte: o caminho que a gente deve ensinar à criança não é um caminho que os pais consideram como o certo. E os pais, sem dúvida, tentarão fazer o melhor para ensinar os filhos no caminho certo. Mas ela diz no caminho que ele é apropriado. Ou seja, ao você ensinar o caminho que você considera como o melhor para a criança, você deve fazer de forma a mais apropriada aquele seu filho, aquela sua filha. Porque muitos deles são mais rebeldes, aceitam com mais dificuldade, e outros são mais sempre de acordo com as coisas que eles aprendem. Então, os pais devem ter a sensibilidade de respeitar a individualidade dos filhos. E daí, eles terão sempre, ao meu ver, a possibilidade de continuar nesse caminho até o envelhecimento. Ou seja, o respeito pela individualidade dos filhos e não a imposição de um caminho que eu considere o correto. Ensina a criança no caminho que lhe é próprio e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que Deus nos abençoe a ter esse tipo de atitude em relação aos nossos filhos e aos nossos netos. Amém. Pastor, agora quais as suas palavras finais para quem for assistir esse vídeo, seja para irmãos de igreja ou novos obreiros, pastores que estão começando agora? Eu acho que o melhor que eu posso deixar para esta nova geração e para os nossos novos pastores e para os nossos membros da igreja é justamente essa atitude de profundo respeito pelo ser humano. Profundo respeito pelas escolhas que eles devem fazer. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E muitas vezes, quando a gente está num ambiente confessional, a gente tem a tendência de julgar as pessoas e de impor às pessoas aquilo que a gente considera ser o correto. E eu acho que a gente deve não só contribuir com aquilo que a gente acha que é correto, mas, em primeiro lugar, respeitar a diversidade que nós temos, mesmo dentro da Igreja Adventista. E eu que tive a oportunidade de conviver em diversas culturas, a cultura europeia, a cultura norte-americana e a cultura africana, cada vez mais eu aprendi que esta atitude, quem sabe, seja mais importante dentro do cristianismo, cuja base é o amor ao ser humano. Amém, pastor. Queria muito agradecer pelo senhor ter aceito o nosso convite, ter dedicado um pouquinho dessa manhã para compartilhar o seu testemunho.
Que Deus seja louvado por esses tantos anos de ministério. Com certeza nós não saberemos aqui a extensão dos frutos, né? Quantos alunos não foram influenciados, quantos membros esses alunos influenciaram posteriormente na vida deles. Então, que Deus seja louvado, pastor, pelo seu ministério, da sua esposa também, e que ele continue abençoando o senhor e a sua família. Muito obrigado, realmente eu conto com essa bênção e com as orações de vocês, e espero que a edição desse vídeo seja apropriada para aqueles que quiserem assistir, e que Deus nos abençoe a todos.